Vou fazer uma apresentação muito rápida, no sentido de só esclarecer alguns mecanismos básicos, ou alguns conceitos básicos associados à nutrição do desporto, uma vez que quando nós falamos em nutrição do desporto, basicamente aquilo que todas as pessoas pretendem que seja num contexto de otimização da composição corporal ou da melhoria de performance, é quase sempre perder a massa gorda, aumentar a massa muscular e com isso, direto ou indiretamente, também melhorar a performance. Estando nós a falar também no contexto mais de prevenção de lesão, começamos sempre por falar da perda de massa gorda, uma vez que não é novidade para ninguém que, já não falando da questão estética, quer do ponto de vista de limitação da performance, quer do ponto de vista de aumento do risco de lesão e de um aumento do peso, de um peso que acaba por ser inerte, não produtor de força e acaba por não beneficiar em nada o atleta, quando nós tentamos analisar todos os preditores, quer positivos do ponto de vista de risco de lesão de impacto, quer preditores negativos na performance, quer na velocidade, quer do ponto de vista de salto vertical, a percentagem de massa gorda está sempre lá implicada e há muitos fatores de risco do ponto de vista da lesão que não são modificáveis e a composição corporal do atleta e se nós conseguimos tornar o atleta mais magro, quer na sua composição corporal, quer do ponto de vista de melhoria da performance, temos sempre uma melhoria objetiva da sua performance, da sua capacidade funcional. Para além disso, nós sempre que tentamos ver aqueles preditores mais associados à prevenção também de lesão, associados à alimentação, temos que a massa gorda, principalmente aqui a gordura abdominal, porque estamos sempre a falar de uma gordura muito mais produtora de citocinas pró-inflamatórias, muito mais inflamatória, é sempre aquela que está mais associada a um risco de lesão. E, pelo contrário, nós também temos estudos que revelam que o status antioxidantes do atleta, ou seja, que no fundo é um reflexo da sua ingestão de fitoquímicos e nutrientes com capacidade antioxidante, principalmente encontrados nos legumes, na fruta, nas oleaginosas, acabam por ser sempre um fator positivo nessa prevenção do risco de lesão, para além da restrição do álcool, para além da otimização dos níveis de vitamina D, para além de outros suplementos com ação positiva a este nível, tal como a proteína, a creatina, os ômega 3, e de alguns deles vamos acabar por falar aqui. Para além disso, e entrando mais um bocadinho na área que o meu colega vai falar a seguir, é muito difícil nós objetivamente encontrarmos um atleta que esteja no topo de forma, no pico do rendimento e que tenha simultaneamente uma composição corporal adequada. E por isso a percentagem de massa gorda também é quase um barómetro de qual o grau de vinculação do atleta em relação à sua profissão, em relação aos colegas de equipa e, por norma, isto é um reflexo do estilo de vida. E um atleta com uma percentagem de massa gorda um bocadinho mais elevada é certamente um atleta que não está muito para aí virado e que pode estar com a cabeça noutro sítio. Eu podia trazer aqui muitos exemplos, porque todos os clubes já tiveram o seu Rochambac, o seu Miguel Veloso, o seu Walter, o seu Tarabto, o seu Mikol, ou seja, há uma série de jogadores que passaram pelos clubes e que foi um fugaz, por assim dizer. É muito raro nós encontrarmos um atleta que esteja num pico de forma, que esteja a ter um rendimento adequado e que simultaneamente tenha excesso de peso. Eu trago sempre este exemplo porque é uma imagem real, sem Photoshop, do mesmo atleta, passado 2 anos, num ano é campeão europeu, no outro ano é o último ano neste clube, neste caso em concreto Barcelona, e depois a qualidade técnica acaba por estar lá, mas do ponto de vista do rendimento, a partir de determinada altura da carreira, notou-se que foi um jogador que desistiu do futebol e o reflexo também acaba por estar aqui visível. Nós, quando tentamos fazer uma abordagem terapêutica para perda de peso no atleta, estamos fundamentalmente a falar de perda de massa gorda. Emagrecer é perder massa gorda, não é perder peso. Logicamente que a gestão do peso em cada atleta, em cada modalidade, em cada posição no campo, tem de ser abordada individualmente, mas existe um conjunto de objetivos específicos que nós temos e quase aqui um cocktail que nós temos todos que tentar cumprir para que esta perda de peso seja feita com qualidade. Em primeiro lugar, tentarmos fazer um balanço um bocadinho mais otimizado que aquele que é feito do ponto de vista da ingestão proteica, quer no sentido de aumentar a sua quantidade total e promover uma dieta hiperproteica durante grande parte da semana, só com algumas variações, fazer um carb cycling ou uma periodização do ponto de vista de ingestão de hidratos mais adequados ao evento competitivo, ao jogo ou à prova, e fazer um correto balanço dessa mesma ingestão proteica durante as várias refeições, sempre tentando chegar a 20, 25 gramas de proteína em cada refeição, ou então 400 miligramas por quilo de peso, que é um valor um bocadinho mais objetivo.
Ter também uma boa quantidade de leucina, que no fundo é o aminoácido mais importante do ponto de vista de síntese proteica muscular, e isso só se consegue com algumas fontes proteicas mais de origem animal ou então com outras ajudas a nível de suplementação. Tentar ter o estímulo do treino, mas estando nós a falar de atletas, ele acaba por existir sempre, porque colocar um atleta em balanço calórico negativo é sempre induzir um fator de stress altamente prejudicial para a massa muscular e por isso existir o treino de força associado, mas que em grande parte dos atletas acaba por existir, para dar esse estímulo para que se preserve ao máximo a massa muscular durante esse processo de emagrecimento. E que seja uma perda de peso relativamente lenta, porque isso é o ideal. Quanto mais rápido nós tentamos fazer este processo, maior terá de ser o balanço energético negativo e maior a probabilidade de nós também perdermos alguma massa muscular para além de massa gorda. Existe aqui uma situação que eu hoje em dia não me atrevo muito a falar, porque não vim com colete à prova de bala, que é por falar dos laticínios. O que diz ali é que uma ingestão relativamente equilibrada, e eu quando digo equilibrada é pelo menos 3 porções diárias, já não falo das 7, porque também eu considero que é um exagero, mas relativamente à proteína láctea, acaba por ter um efeito positivo do ponto de vista da composição corporal, no sentido de promover uma maior retenção de massa muscular. Muitas das vezes os fatores de crescimento associados aos laticínios, como a IGF-1, pode ser prejudicial em algumas patologias, mas do ponto de vista de preservação da massa muscular acaba por ser muito benéfica. E para fechar este capítulo, parênteses sobre os laticínios, a fração proteica do leite que mais induz essas elevações de IGF-1, do fator de crescimento semelhante à insulina, é mesmo a whey, é mesmo a proteína do leite, não é tanta caseína. Por isso, quem é contra o leite por causa desse aumento potencial da IGF-1, mas que depois toma suplementos de whey, acaba por não ser muito coerente na sua argumentação. Um dos principais problemas que em alguns atletas nós podemos ter do ponto de vista, e quando eu digo aqui atletas, já não estou só a falar de atletas do ponto de vista competitivo, mesmo em alguns atletas amadores ou habituais frequentadores de ginásio, porque hoje em dia existe uma fobia muito grande aos hidratos de carbono, e nós, pelo menos, para alimentar o cérebro, das duas uma, ou estamos em cetose e nos alimentamos de corpos tónicos, ou então precisamos cerca de 100, 120 gramas diárias de hidratos de carbono, e existem muitas abordagens excessivamente restritivas em hidratos, e eu tenho para mim que quanto mais estudo, quanto mais investigo nesta área, menos fobia tenho aos hidratos de carbono, menos fobia tenho a uma ação deletéria da insulina, porque ela acaba por ser muito, muito boa, quer do ponto de vista de saciedade, quer do ponto de vista da manutenção da massa muscular, porque tem um efeito antilipolítico que de facto é verdade, mas que em simultâneo também tem um efeito anticatabólico. Aquilo que nós temos muitas das vezes são abordagens demasiado restritivas, que nem sequer estas 120 gramas de hidratos de carbono chegam, que é quase 100, 120 o limiar mínimo para cumprir as nossas necessidades para alimentar o cérebro, por assim dizer. E hoje em dia nós temos alguns casos que estão mais associados a dietas excessivamente restritivas e crónicas durante grandes períodos de tempo, 3 a 6 meses, e que podem existir alguns casos de adaptação metabólica, como é o nome correto que nós temos quando fazemos uma restrição excessiva de hidratos de carbono, porque quando nós estamos a fazer uma restrição excessiva quer de energia, quer de hidratos de carbono, tornando-nos o nosso metabolismo muito mais poupado, entramos quase em modo de poupança, que é exatamente aquilo que nós não queremos quando queremos perder peso. Não queremos que as nossas necessidades energéticas baixem muito, queremos que elas se mantenham o mais elevado possível para que seja mais fácil perder peso. E como tal, algumas destas respostas acabam por situar-se muito na diminuição da leptina, com consequente diminuição da saciedade e diminuição das nossas necessidades energéticas, também induzir uma grande diminuição dos níveis de insulina e consequente diminuição da saciedade também e do catabolismo muscular, principalmente no caso dos homens, importante esta diminuição da testosterona. Algumas hormonas que respondem de forma mais imediata até esta restrição crónica do ponto de vista de energia e de hidratos de carbono são as hormonas tiroideias. E, por outro lado, aumentamos aquelas que nós não queremos ter muito elevadas, como a grelina e, consequente, aumento do apetite e, principalmente, aumento do cortisol e aumento de deposição de gordura na zona abdominal, que nós já hoje vimos, e de catabolismo muscular, que nós já hoje vimos que são alguns dos nossos inimigos. Avançando um bocadinho nesta parte, porque eu já acabei por falar do objetivo ideal, aquilo que nós temos é que, quando tentamos dar proteína a menos, o resultado na balança acaba por ser espetacular, por isso, quando se dá
quando se dão dietas excessivamente pobres em proteína, hidratos de carbono e também em energia, se calhar o resultado imediato na balança é fantástico, mas nós conseguimos ver que aquilo que se perde em massa gorda é exatamente a mesma coisa. Quando se fazem dietas com uma quantidade muito pobre de proteína mal distribuída, o que nós perdemos a mais é quase sempre massa muscular, que é aquela que queremos preservar. E, por outro lado, quanto mais rápido também é esta tentativa de perda de peso, e hoje em dia todos nós queremos resultados imediatos e perder 2, 3 quilos por semana, se possível, e entrar em modo de verão o mais rápido possível, aquilo que nós vemos é que quanto mais rápido normalmente quanto mais rápido nós tentamos induzir esta perda de peso, maior tem de ser este balanço energético negativo e mais vamos ao músculo, por assim dizer. Por isso, aquilo que nós queremos é uma abordagem substancialmente diferente do que aquela que acaba por ser a abordagem mais clássica, mais tradicional da nutrição, daqueles 50, 30, 20, e que está muito dispersa também na roda dos alimentos. Se conseguimos ter uma abordagem com um bocadinho mais de proteína, com hidratos de carbono não muito reduzidos, mas com uma carga glicémica um pouquinho mais controlada, tanto melhor, com uma modificação do perfil de saturação das gorduras, com mais gorduras monoinsaturadas e com uma quantidade maior de ômega 3 e uma relação melhor de ômega 3 e ômega 6, até para controlarmos a inflamação, tanto melhor. E isso faz-se evitando margarinas, cremes vegetais, óleos fritos e apostando um bocadinho mais nas oleaginosas e principalmente no óleo de peixe, quer através do peixe, quer através de alguma suplementação. Eu sou um bocadinho crítico com a minha classe. Quem me conhece já sabe que eu gosto de mandar assim umas bocas avulsas em relação ao estado de coisas. Muitas vezes a culpa não é dos nutricionistas, é de quem os ensina, e nós hoje em dia continuamos a não ter nutrição no desporto em grande parte das faculdades. É curioso que eu estou a dar nutrição de desporto a alunos do ISMAI, licenciados em Educação Física, e não estou a dar na FECNAL. Porque lá não existe a cadeira e muitas vezes quando se atacam muitos nutricionistas ou a classe geral dos nutricionistas por perceberem muito pouco de nutrição de desporto, isso é uma realidade, mas a culpa às vezes não é muito dos alunos, é de como está formado o plano curricular. Normalmente quando se fazem planos para perda de peso, aquilo que normalmente se fazem é planos assim deste género, de equivalentes, com uma quantidade miserável de proteína em cada episódio alimentar. Gostam-se muito de perpetuar mitos como estes, destas merendas espetaculares de peça de fruta e bolacha ou pão, que é para tentar fazer com que o açúcar da fruta seja mais lentamente absorvido ao juntar ali uma fonte de hidratos de carbono complexa como o pão ou as bolachas, e primeiro basta saber que a frutose tem um índice glicémico baixo, e basta consultar uma tabela de índices e de cargas glicémicas para ver que qualquer fonte de hidratos de carbono, seja ela o pão ou as bolachas ou outras, consegue ter sempre uma carga glicémica superior à fruta, por isso quanto muito seria a fruta a diminuir a velocidade de absorção do pão ou das bolachas, mas isso pronto, são alguns ódios de estimação que eu gosto de ir assim falando de vez em quando. Nós temos aqui alguns hidratos de carbono. Quando estamos a falar de hidratos de carbono com baixo índice e carga glicémica, estamos a falar principalmente de cereais integrais, com uma quantidade de proteína um bocadinho maior, uma quantidade de fibra também um bocadinho maior, muito diferente de bolachas, de pão branco, de muitos cereais açucarados. Quando estamos a falar também de muitas vezes algumas confusões que se fazem a este nível, é que às vezes confunde-se granola com aveia e com muesli, como se fossem tudo a mesma coisa. De facto, a granola e o muesli podem ter aveia, mas são totalmente diferentes do ponto de vista nutricional. E nós aqui, quando comparamos até alimentos da mesma marca, de marca própria, conseguimos ver que temos 30% de açúcar no muesli, semelhante a um Chocapic, um Golden Grams, ou um Nestum, ou um Cerelac, e com a aveia temos quantidades de açúcar quase vestigiais e quase o dobro da fibra e de proteína. Isto não é a mesma coisa, são duas coisas substancialmente diferentes, embora possam parecer a mesma coisa à primeira vista. Hoje em dia também está muito na moda nós enfatizarmos determinados alimentos, chamarmos superalimentos, como estamos aqui a falar sobretudo de quinoa, bulgur, o cuscuz, o milê, que é exatamente a mesma coisa que o arroz, massa e batata, só que 5, 6, 7 vezes mais caro. A única fonte de hidratos de carbono que realmente interessa, que vale, que não é que realmente interessa, mas que realmente interessa investir um bocadinho mais é no fundo a batata doce, porque nós vemos aqui que do ponto de vista de antioxidantes, vitamina A, vitamina C, pulveriza todas as outras fontes de hidratos de carbono e vale a pena apostar um bocadinho mais nestas fontes.
Quando falamos muito agora virando a página para este aumento de massa muscular, aquilo que nós queremos é que todos os processos anabólicos superem os catabólicos e para isso as recomendações do ponto de vista nutricional, do ponto de vista proteico para hipertrofia muscular não são muito diferentes daquelas que deveriam ser para um emagrecimento de qualidade, porque estamos sempre a falar de uma boa quantidade de proteína e de leucina em cada refeição. Aqui temos de manipular sobretudo as quantidades de energia, de calorias e as quantidades de hidratos de carbono, fundamentalmente, para aumentar um bocadinho e promover um balanço energético positivo. Quando nós falamos aqui da leucina, no fundo é um aminoácido essencial, que faz parte daqueles 3 aminoácidos de cadeia ramificada, o mais importante do ponto de vista da síntese proteica muscular. Nós temos aqui fontes de leucina, principalmente carne e peixe, são as principais fontes de leucina. Nas pequenas refeições acaba por ser relativamente difícil optar por estas a não ser que tenhamos aqui mais produtos como queijo, leite, iogurtes, ovos, etc. Pode ser mais difícil encontrarmos fontes de leucina para pequenas refeições. Para quem não está tão habituado a andar com a marmita ou com o tupperware atrás e fazer um plano alimentar, uma abordagem alimentar mais à bodybuilder, por assim dizer, a comer fontes proteicas animais, quer não só ao almoço e jantar, mas também nas outras refeições. Não temos de fazer um grande alarido. Muitas das vezes eu vejo muitas pessoas até com formação na área a dizer aquelas proteínas. Esta semana então foi viral um vídeo de uma série televisiva que se chamava Proteína Prota e a dizer que aquilo fazia mal aos rins e isto e aquilo. E estes são produtos legais, são produtos com muita fundamentação científica, não são esteroides anabolizantes, quer dizer, hoje em dia quem confunde proteína com isto não está muito neste planeta do ponto de vista da nutrição desportiva e nós vemos muitas vezes este tipo de abordagens, principalmente quando tentamos colocar proteína em alguns atletas mais jovens. E por parte dos pais, muitas vezes existe este tipo de abordagem, que é ter refrigerantes, batatas fritas, bolicaus, toda essa porcaria alimentar em casa está tudo ótimo, mas a proteína não, porque a proteína é que faz mal, que acaba por fazer mal aos rins e outras situações do género. Não confundir, eventualmente, a proteína com os gainers, porque a composição nutricional destes é substancialmente diferente. Normalmente, aquilo que é mais caro e mais difícil de encontrar é sempre a proteína. Às vezes, os gainers podem não ser uma opção tão utilizável ou tão viável em alguns atletas, porque hidratos de carbono é fácil de encontrar em alimentos, proteína isolada já não, e por isso faz muito mais... As embalagens podem parecer muito parecidas, mas nós com a proteína temos fundamentalmente proteína entre 75% e 85%. Nos gainers já são adicionados muitas fontes ou de hidratos de carbono ou de gordura tentar aí, aqui é bom que exista um aconselhamento profissional para que esta suplementação seja feita de forma eficiente em todos os atletas. Também é relativamente difícil encontrar barras proteicas interessantes no mercado. Grande parte das barras proteicas hoje em dia não são barras proteicas, têm uma quantidade de proteína muito pequena. Isto é um apanhado de algumas que conseguem pelo menos estar acima das 20 gramas de proteína e ter quantidades de hidratos de carbono mais moderadas. 99% das barras que existem são altamente desequilibradas nutricionalmente, por isso a consulta do rótulo também é fundamental. Hoje em dia também está muito na moda aqui esta questão dos iogurtes gregos e nós com o iogurte grego temos uma certeza que ele tem mais gordura e açúcar normalmente que um iogurte normal. São muito raras as exceções aqui, não falando muito em marcas, mas são muito raras as exceções de alguns iogurtes que até acabam por ter uma composição mais benéfica nesta relação proteína e hidratos de carbono. Muitas vezes também se fazem este tipo de substituições por parte de algumas pessoas aversas ao leite por várias razões. E às vezes substituem-se por estas bebidas que, à semelhança daqueles alimentos que nós falamos anteriormente, para além de serem substancialmente mais caros, eu gosto de carinhosamente apelidá-los de compal de aveia, ou compal de arroz, ou compal de amêndoa, porque eles proteína têm zero e têm uma quantidade de hidratos de carbono bastante significativa, por isto são mais sumos do que leites, e por isso quando o objetivo é não incorporar laticínios na nossa alimentação, então o objetivo é que não substitua por nada, ou que se tente ir buscar os cálcios aos brócolos, às sardinhas em lata, ao feijão, etc., porque aí todas estas bebidas acabam por ser muito mais desequilibradas nutricionalmente. Falando só um bocadinho agora da parte da performance, nós normalmente quando tentamos aumentar quer o limiar anaeróbio nos atletas de endurance, quer
promover algumas adaptações positivas ao treino, quer no sentido de aumento do número de mitocôndrias, aumento da angiogénese, no fundo temos de induzir alguns fatores de stress. E aquele fator de stress que nós conseguimos manipular com maior qualidade do ponto de vista nutricional é esta disponibilidade de hidratos de carbono que podemos ter. Daí algum benefício nestes treinos que não tem que ser necessariamente em jejum, mas com baixa disponibilidade de hidratos de carbono. É muito mais útil para promover adaptações ao treino do que propriamente para perder peso. E normalmente fazem sempre em treinos de maior volume e de menor intensidade, porque a percepção de esforço aumenta sempre quando a disponibilidade de hidratos de carbono é um bocadinho mais baixa. Há algumas ajudas que se podem dar para diminuir essa percepção de esforço, como os BCAAs, os aminoácidos de cadeia ramificada, como a própria cafeína. Não convém que exista uma suplementação antioxidante do ponto de vista crónico, porque nós aí estamos a dar moletas consistentemente para a nossa recuperação do ponto de vista muscular e não estamos a estimular as nossas próprias defesas endógenas. Por isso, antioxidantes nós temos na alimentação em doses fisiológicas nos alimentos, mega doses de vitamina C, de vitamina A, de selênio, de carotenos, são altamente contraproducentes. E adaptando isto mais aos desportos de equipa, aquilo que nós queremos é quase esta periodização também na ingestão de hidratos de carbono. Numa equipa, no desporto de equipa, na equipa joga ao sábado, basicamente aquilo que nós queremos é a primeira metade da semana um plano muito mais low carb e com uma ingestão proteica um bocadinho mais elevada e depois então encher o depósito na véspera, uma vez que quando nós estamos a falar de eventos competitivos disputados em elevadas intensidades, seja no contexto de endurance, seja no contexto de desportos de equipa, de desportos stop and go, é quase sempre o glicogénio muscular que é utilizado como substrato energético e por isso, mesmo em meias maratonas, em maratonas, nós podemos pensar, mas isto é de longa duração, quem vai lá para competir e não para passear, não para fazer ali o seu jogging, quem vai lá para competir a sério, intensidades submáximas, é sempre os hidratos de carbono que acaba por utilizar. Nós temos aqui algumas sugestões, porque a alimentação durante a semana não tem nada a ver com a alimentação pré-competitiva e todo aquele efeito benéfico que eu falei dos laticínios, dos alimentos com carga glicémica controlada e com uma quantidade maior de fibra, é exatamente o oposto que nós queremos fazer nas vésperas, porque aí queremos quase uma dieta líquida, uma dieta branca quase, porque não queremos laticínios, não queremos resíduos, não queremos fibras, queremos algo que seja o mais digerível possível, porque principalmente quando estamos a falar no contexto de endurance, eu gosto muito de utilizar esta frase, que há mais maratonas ganhas naquelas casas bem portáteis à porta das provas do que propriamente à mesa, porque do ponto de vista de distúrbios gastrointestinais, eles podem, de facto, ter um grande impacto depois na performance durante as provas de endurance. E por isso, nós podemos fazer um chamado eat clean durante a semana, é isso que se pretende, mas depois, antes do jogo ou antes da prova, é o chamado eat dirty, que é hidratos para cima, e aí não podemos estar muito preocupados de onde é que eles vêm, porque para nós chegarmos a uma quantidade de 200 a 300 gramas de hidratos na refeição pré-competitiva e de véspera, porque aquilo que nós fazemos 3 horas antes ou 4 horas antes do jogo tem muita dificuldade em chegar ao músculo, estamos principalmente a encher as nossas reservas de glicogênio hepático e não a muscular. Por isso, a refeição antes do jogo ou antes da prova não vai fazer nenhum milagre. As reservas enchem-se de véspera, pelo menos. E eu gosto muito de passar essas imagens fotográficas, principalmente esta diferença entre arroz e massa, porque a massa antes dos jogos é sempre aquele prato que está muito associado aos atletas, e eu gosto muito de dizer que para as mesmas quantidades o arroz consegue concentrar uma quantidade muito maior de hidratos de carbono, por isso seria muito mais o arroz um alimento de atleta do que propriamente a massa, e colocar aqui sempre algumas calorias ou alguns hidratos de carbono de forma líquida para nós aumentarmos o aporte de hidratos de carbono sem aumentarmos muito o volume de alimentos, porque o atleta vai lá na mesma para jogar, não é para comer. E por isso também comer em demasia pode ter mais alguns prejuízos. Normalmente nós quando tentamos fazer este transfer do ponto de vista de performance é importante porque durante as últimas partes dos jogos ou durante a medida que nós nos vamos aproximando do final do jogo, a performance vai sempre diminuindo. Mesmo em desportos de stop and go, como o caso do futebol, onde há partida, mesmo em 90 minutos, poderia não haver uma base científica para nós dizermos, ok, há tempo suficiente para nós esvaziarmos as nossas fibras musculares, as nossas
as nossas reservas de glicogénio, aquilo que nós vemos é que as fibras musculares tipo rápidas, aquelas que são mais importantes no caso do futebolista, para os sprints, para as mudanças de direção, para o aumento da intensidade, que no fundo é isso que acaba por fazer a diferença, são aquelas que chegam ao final do jogo também muito mais vazias do ponto de vista de glicogénio. E quando nós estamos a falar aqui principalmente da nutrição ou do aporte de hidratos de carbono durante o jogo, durante as provas, temos que fundamentalmente procurar bebidas esportivas ou opções como as bebidas, como as barras ou como os géis, que possam eventualmente ter sempre estes múltiplos transportadores de hidratos de carbono para nós conseguirmos absorver uma quantidade maior de hidratos de carbono a cada hora que passa. A nossa absorção intestinal da glicose e da frutose utiliza transportadores diferentes. Nós, com a glicose, atingimos um platô, um patamar máximo aos 60 gramas por hora, adicionando frutose, ele aumenta dos 60 para as 30, conseguimos meter 90 gramas por hora de hidratos de carbono na nossa corrente sanguínea a partir do momento em que utilizamos glicose mais frutose. É importante que depois também existam... Isto é importante porquê? Porque nós, aumentando muito esta contribuição exógena de hidratos de carbono, acabamos por poupar aqueles que temos no músculo e principalmente em algumas provas de endurance, como as maratonas, aquela sensação do muro que se sente aos 30 a 35 km, normalmente está sempre associado ao esvaziamento total das nossas reservas de glicogênio, então temos que começar a mobilizar gordura como substrato energético e a produção de ATP é muito mais lenta e nós aí sentimos a diferença do ponto de vista da intensidade do esforço. Como a frutose acaba por ser um bocadinho mais, ter uma osmolaridade um bocadinho mais elevada, a absorção tende a ser um bocadinho mais complicada, por isso, se nós optarmos sempre por bebidas esportivas que tenham este hidrato de carbono, que se chama maltodextrina, no fundo é um oligosacarídeo, tem vários monómeros de glicose, mas nós não os conseguimos quebrar, não conseguimos digerir aquilo, por isso é absorvido de forma intacta e consegue aumentar muito a quantidade de hidratos de carbono da bebida sem aumentar muito a osmolaridade, a absorção é facilitada e colocando isto em termos práticos, ou seja, quando nós tentamos ver uma bebida desportiva ou um gel, quer na sua composição nutricional, quer aqui nos ingredientes, se tiver glicose, maltodextrina, frutose, melhor, ou então o ideal é que tenha mesmo maltodextrina, e frutose. Sr. Pedro, já estou mesmo a terminar, por isso vou-me desculpar que eu faça um bocadinho de publicidade ao meu livro, porque ele saiu a semana passada. Para quem estiver interessado numa abordagem nutricional um bocadinho mais science-based e a romper com alguns mitos do passado, não digo para comprarem o livro, mas podem consultar na mesma a minha crónica no Público, porque no fundo muitos artigos nascem das crónicas que são assinadas na secção de Life and Style do Público, chama-se Mitos que Comemos. Para quem estiver ligado mais às redes sociais, também existe página de Facebook e de Instagram, o e-mail está aqui em cima e espero não ter ultrapassado muito tempo. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada.